Hi students, how are you? Tudo bem com vocês? This is Teacher Carlos, é o professor Carlos falando. And we're going to start our class number 35. Nós vamos começar a nossa aula de número 35, beleza? Mas antes, aqueles recadinhos importantes aí, que é sempre bom a gente relembrar vocês. Dá uma olhada aqui comigo, olha só. A atividade obrigatória no Classroom. Então, o pessoal que está acessando a plataforma, não se esqueçam de clicar no link da atividade obrigatória, executar a atividade e enviar. Sendo assim, a tua presença já estará garantida. Beleza? Outra coisa, usar o mural para tirar dúvidas com o seu professor. Gente, o mural é a tua sala de aula. Então, depois de assistir as aulas aqui, tudo de dúvida que você tiver, qualquer questionamento, qualquer problema, coloca lá que o teu professor estará à sua disposição para te responder, beleza? E também aqui, olha, o recadinho número 3, dá uma olhada aqui, ó. Contate a sua escola para buscar e devolver as trilhas pedagógicas. Então, o pessoal que está fazendo as atividades pelas trilhas, você precisa entrar em contato para buscar e depois para devolver. Então, veja aí na sua escola como é que funciona essa organização, beleza? Também, antes da gente começar a aula de hoje, bora relembrar o que nós conversamos na aula anterior, né? Na última aula, nós lemos, interpretamos e aprendemos a escrever uma resenha crítica. Lembra que a gente tinha conversado sobre um filme, né? Na verdade, as duas últimas aulas a gente falou sobre filme, né? E daí na última aula especificamente, tinha uma resenha crítica, onde a pessoa estava dando a sua opinião acerca de um determinado filme. Beleza? Então foi isso que a gente tinha conversado na aula passada. Para hoje, pessoal, o título da nossa aula é False Friends, oh my. False Friends, bem ao pé da letra, seria amigos falsos, mas a tradução correta seria falsos cognatos, beleza? Então, algo que a gente já conversou também, mas a gente vai retomar. Então, nós vamos fazer interpretação de texto, tá? Nós vamos falar sobre os falsos cognatos também e a gente vai conversar um pouco sobre o presente perfeito, que a gente já vem falando bastante, só que hoje nós iremos acrescentar o since e o for, essas duas palavras aqui, beleza? Então, quando chegar ali, né, nos slides sobre esse assunto, eu vou dar mais detalhes para vocês, ok? Beleza, pessoal, vamos então para o nosso warm-up, o nosso aquecimento, aonde eu tenho aqui 4 perguntas, beleza? 4 perguntas para que vocês possam responder de maneira pessoal, ok? Aquele esquema de sempre. Vamos tentar respostas completas, por mais que às vezes aqui eu coloque resposta curta na hora da nossa correção. E em inglês, pessoal, em inglês, com a ajuda do dicionário, seja o dicionário online, não tem problema, beleza? Então, olha só. Number 1. How do you travel? Como que você viaja, beleza? Mas aqui, o que eu quero dizer como? Means of transportation, no que diz respeito aos meios de transporte, beleza? Então eu quero saber qual é o meio de transporte que você utiliza quando você viaja. Aqui do ladinho, olha, eu coloquei o nosso Word Bank, onde eu tenho aqui algumas palavras que você pode utilizar para responder. Car, plane, bus, train, ship. São elas carro, avião, ônibus, trem e navio. Então, você responde utilizando uma das duas opções. Uma das opções ali, beleza? Number 2. Which is safer, traveling by car or by plane? Qual que é mais seguro, viajar de carro ou de avião? 3. Have you ever traveled by plane? Você já viajou de avião? Lembra que é número 3. Pergunta feita no presente perfeito, a gente sabe como que se responde. E number 4, are you afraid of flying? Você tem medo de voar, né? No que diz respeito a viajar de avião. Daí aqui, ó, pergunta feita com o verbo to be, então atenção nisso. Eu vou dar um tempinho para que vocês possam responder e já volto para a gente poder conferir.
Ok, let's check. Bora checar aqui. Por mais que sejam respostas pessoais, vamos ver quais são as possibilidades. How do you travel? I travel by bus and by plane. Por exemplo, aqui eu coloquei essas duas opções. Eu viajo de ônibus e de avião. Independente do meio de transporte que você colocou, essa daqui, o by, né, que é a preposição que a gente usa para meios de transporte. Então, quando eu falo eu viajo de carro, I travel by car. Então, essa é a preposição que a gente utiliza para meios de transporte. Number 2. Which is safer? Aqui eu tinha perguntado qual que era mais seguro. Traveling by car, se seria viajar de carro ou de avião. Traveling by plane is safer. A minha resposta, viajar de avião é mais seguro, ok? 3. Have you ever traveled by plane? Você já viajou de avião? Aqui eu coloquei a resposta curta. Yes, I have. No, I haven't. Lembrando, né? O ever significa já, que a gente usa na pergunta. É aquele já, se alguma vez na vida aquilo já aconteceu, tá? Não é um já que pertence à rotina. Se alguma vez na vida já aconteceu. Na hora de você dar a resposta, a gente usa o already, lembra? Yes, I have already traveled by plane. Ou seja, na hora de você dar a resposta completa, é só você repetir o resto da frase, beleza? Number 4. Are you afraid of flying? Se você tem medo de voar. Yes, I am or no, I am not. Pergunta feita com verbo to be, a gente responde com verbo to be. Se for para dar uma resposta completa, como eu pedi, repete o resto da frase. Yes, I am afraid of flying. No, I am not afraid of flying. Ok? Alright, let's move on. Before reading, antes de ler, então aqui algumas atividades para nos preparar para a leitura do nosso texto, eu tenho 3 perguntas. Observem comigo aqui, ó. Number 1. If you read the title, The Ghost Airplane, what do you think the text is about? Se você ler o título, esse aqui é o título do nosso texto, pessoal. The Ghost Airplane, que significa o avião fantasma, beleza? Se você escutar esse título, sobre o que você acha que é o texto? O título é esse. Sobre o que você acha que é o texto? Use a sua imaginação. Essa é uma pergunta, pessoal, que se for o caso, você pode começar a responder na língua portuguesa, não tem problema, mas é aquele esquema. Busca o inglês depois, se preciso for, ok? Number 2. What is pressurization? Okay? O que é a pressurização? Essa é a pergunta. O que é pressurização? Essa é uma pergunta bacana que o dicionário te ajuda a identificar, beleza? Então, eu tenho aqui 2 alternativas. A alternativa A e a alternativa B, tá? Que vai ficar por conta de vocês também. And number 3. Get a dictionary and look hypoxia up. What is it? Aqui eu até falei direto, ó. Pega um dicionário e nesse dicionário procure isso daqui, ó. Essa palavra, hypoxia. Daí eu quero que você escreva aqui o que significa isso, do que se trata essa palavra, beleza? Então, olha só, tempinho para vocês poderem fazer a atividade, daí eu já volto para a gente poder checar, ok?
Alright, let's check. Vamos checar então, olha só. A número 1 aqui, pessoal, na verdade, ela é pessoal, né? Eu tinha pedido para que você escrevesse aqui, ao ler o título, O Avião Fantasma, sobre o que você acha que é o texto, né? Então fica aí por tua conta, tá? Eu não vou falar nada porque senão eu sei do que se trata, né? Para não dar resposta. Beleza. Number 2. What is pressurization? Eu tinha perguntado o que é a pressurização. Resposta certa é a letra A. To maintain your normal atmospheric pressure during high altitude. Em português, mais ou menos, aqui significa que a pressurização é você manter, é o ato de manter a pressão atmosférica próximo do normal em altas altitudes, beleza? Ou seja, quando você está dentro de um avião, onde você está em altas altitudes, quanto mais alto, mais rarefeito fica o ar, menos oxigênio você tem. Então, a pressurização é fazer com que mantenha dentro da aeronave, por exemplo, como se o ar, o oxigênio mais próximo da atmosfera, beleza? Da pressão atmosférica. E a número 3, eu tinha pedido para que você buscasse no dicionário o que significa essa palavra aqui, hypoxia. Não sei o que vocês acharam aí, ó, mas é mais ou menos isso daqui, ó. It's the lack of oxygen. É a falta de oxigênio, tá bom? Então, hipoxia, que seria em português, é a falta de oxigênio, tá ok? Beleza. Antes do nosso texto, acompanha comigo essa leitura aqui, olha só. Why is air travel safe? Por que viajar de avião, né, é seguro? Daí aqui é uma flight attendant, né, que a gente tem uma comissária de bordo e ela meio que está explicando do porquê que é seguro. Acompanhe comigo, olha só. An aircraft has an extreme level of excellence. FYI, only 10% of all airplane disasters in the world history were caused by machine failures. Então é que ela fala que, principalmente hoje em dia, né, pessoal, as aeronaves ela têm um nível muito alto de excelência, né? São muito modernas e muito seguras. FYI, pessoal, essa sigla aqui, FYI, for your information, para sua informação, somente 10% dos desastres de aviões que aconteceu no mundo inteiro foram causas de falhas mecânicas mesmo, beleza? Sendo assim, aqui a gente tem uma imagem de uma aeronave e assim, parece até meio um ambiente meio fantasma, né? Na verdade, imagino que seja por o tempo tá fechado, alguma coisa assim, né? Mas assim, a impressão é essa, tá? Daí aqui diz assim: Now let's read a text which talks about an airplane crashed by human mistake. Nós iremos ler um texto e esse texto ele fala justamente sobre uma tragédia, tá? De avião, em que essa tragédia acabou acontecendo por culpa humana, na verdade, um erro humano, beleza? Então acompanha comigo a leitura aqui, olha só. Sem querer eu passei para frente. Eu vou fazer a leitura em inglês e depois eu dou apanhado em português para vocês. Bora lá. Aliás, o motivo de eu ter trago esse texto, inclusive, é porque 14 de agosto, foi alguns dias atrás, né? É justamente onde completa 15 anos dessa tragédia, tá? Então, olha só. The Ghost Airplane. On August 14th, 15 years ago, the Boeing 737-300 from Helios Airline crashed for lack of fuel near Greece after flying on its own for 3 hours. Investigations realized that the lack of pressurization caused the pilots and the passengers to lose consciousness due to hypoxia, lack of oxygen. The Boeing autopilot commanded the aircraft to waiting for new orders from the pilots until the fuel ran out. The pressurization system was not in automatic mode, which killed 121 people. Então o texto aqui diz assim: no dia 14 de agosto, há 15 anos atrás, o Boeing 737-300 da Helios Airline, então esse daqui é o nome da companhia, beleza? Helios, caiu devido à falta de combustível próximo à Grécia, depois de voar sozinho por volta de 3 horas. Então a aeronave estava sozinha, vocês vão entender o que é porquê de sozinha. Os investigadores perceberam que a falta de pressurização
acabou causando a falta de consciência dos pilotos e dos passageiros, por conta da hipoxia, que é a falta de oxigênio. É aquilo que eu tinha falado, né? O que é a pressurização? É deixar com que a aeronave tenha oxigênio suficiente, esteja mais próximo da pressão atmosférica, já que está em altas altitudes. Não foi o que aconteceu. Então o avião ele foi subindo e não tinha pressurização dentro dele, ou seja, não estava tendo oxigênio. Consequentemente, as pessoas que estavam dentro da aeronave, por falta de oxigênio, e isso a gente sabe que acontece na questão cerebral mesmo, é muito bem explicado, as pessoas perderam a consciência, desmaiaram, né? Ou seja, não só os passageiros, mas também os pilotos desmaiaram. O que aconteceu? Por falta do comando dos pilotos, o piloto automático começou a comandar a aeronave esperando por ordens do piloto. Só que essas ordens não chegaram porque os dois pilotos eles estavam desmaiados, né? Sendo assim, a aeronave ficou por 3 horas sem rumo, até cair quando finalmente acabou o combustível, né? O sistema de pressurização não estava no modo automático, o que acabou matando 121 pessoas. Aqui, esse texto, pessoal, eu acabei fazendo um apanhado, né, porque ele era um pouco maior. Então, mais ou menos, a história é justamente essa. Por conta da falta de pressurização, todo mundo desmaiou, né? Então, o texto explicava o seguinte, que enquanto o avião estava em terra, durante a manutenção, a pessoa responsável na manutenção colocou em modo manual o botão lá de pressurização. Só que daí, quando a aeronave subiu, esqueceram de colocar em modo automático. Enquanto a aeronave estava subindo, soou o alarme dentro da aeronave, só que os pilotos eles não perceberam do que se tratava. Foi tarde demais, para eles perceberem, eles acabaram desmaiando. Inclusive, a reportagem dizia que um comissário de bordo conseguiu colocar o oxigênio por cilindro e ele viu que alguma coisa estava acontecendo e ele foi até a cabine, só que ele não tinha conhecimento para poder conseguir comandar o avião e evitar a tragédia, né? Infelizmente, foi o que acabou acontecendo. Beleza? Então, olha só. Agora nós vamos trabalhar um pouco de interpretação desse texto, onde eu tenho 3 perguntas sobre esse primeiro pedaço aqui, beleza? Number 1. What words can prove that it was an airplane crash? Vocês sabem, obviamente, que o texto fala de um acidente de avião, porque eu traduzi aqui para vocês. Mas eu quero que vocês busquem aqui 2 palavras que provem isso, que está falando de um acidente de avião. Number 2. What is lack of? O que significa a expressão lack of? Beleza? Na linha 2, dicionário aí vai ajudar a fazer atividade. E também on its own. O que significa essa expressão? Temos aqui 2 alternativas, alone and together. Vou dar um tempinho, daí eu já volto para a gente poder conferir, ok? Bora lá.
Ok, bora checar aqui, pessoal. Quais palavras que provam que era um acidente de avião? São elas Boeing e airline, ok? Lack of, a expressão lack of significa o quê? Without, sem. Por exemplo, lack of fuel, sem combustível. On its own é o mesmo que alone, então essa expressão significa sozinho, beleza? Bora lá. Duas perguntas sobre essa parte do texto aqui. What caused the people's consciousness loss? O que causou a falta de consciência das pessoas? And number 5. Did the Boeing autopilot receive the pilot's new orders? Aqui no número 5 eu estou perguntando se o piloto automático recebeu as ordens dos pilotos, ok? Tempinho para vocês poderem responder. Vamos lá. Ok, vamos checar aqui, olha só. O que causou a falta de consciência? The lack of pressurization, a falta de pressurização. Se você colocou aí a falta de oxigênio, também está certo, beleza? E aqui, no número 5, se o piloto automático recebeu as novas ordens dos pilotos. No, it didn't. Tava todo mundo desmaiado lá, então o piloto automático não teve mais ordem nenhuma, ok? Beleza, olha só. Reading for critical thinking. Então aqui é uma atividade para você pensar mesmo de forma mais criticamente. Olha só. The crash of the Helios plane caused the major changes in commercial planes to prevent similar failures from happening again. Most modern planes have adopted automatic systems that prevent it from reaching certain altitudes in the cabin pressurization is not working. Então aqui está falando que esse acidente da Helios Airline causou muitas mudanças nos aviões comerciais para evitar que esse tipo de problema aconteça novamente. Tanto que as aeronaves mais modernas, elas agora, caso não haja pressurização, automaticamente elas não sobem mais. Tá? O avião não permite mais que os pilotos continuem subindo com ela. Sendo assim, tem uma pergunta para vocês. Can we learn from disasters? Are all possible disasters able to be avoided? Se nós podemos aprender dos desastres que acontecem, todos os desastres são possíveis de ser evitados? Por quê? Como? Pensa aí e responda, beleza? Vamos lá.
Então, olha só, pessoal, isso daqui, né, era a resposta pessoal, né? Então, se você respondeu em português, é aquele esquema, gente, inglês é prática. Então, passe por idioma depois, ok? Então, olha só, gente, vocabulary. Lembra que a gente falou sobre os falsos cognatos? O que são falsos cognatos? Bora relembrar. Parece, mas não são. É justamente quando você tem uma palavra em inglês e ela é muito parecida com o português, só que o significado muda completamente. É o exemplo aqui que eu tirei do texto, né, quando os investigadores perceberam que a falta de pressurização que a gente viu no texto. Realized, a gente pensa em realizar, mas não é isso. Realized significa perceber, ou seja, parece uma coisa, mas não é. É um falso cognato. Sendo assim, da letra A até a letra E, eu tenho algumas palavras, todas elas são falsos cognatos. Parece, mas não são. Cigar, parece cigarro, mas não é. Pego o dicionário e eu quero que vocês escrevam ali em português o significado delas, beleza? Vamos lá. Ok, pessoal, bora lá então. Cigar significa charuto. Engaged significa noivo e não engajado. Fabric não significa fábrica, significa tecido. Prejudice não significa prejudicar, significa preconceito. E a última aqui, olha, costume não significa costume, significa fantasia. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá, pessoal, com os falsos cognatos, beleza? Porque você pode acabar caindo em erro, tá bom? Então bora lá. Language in use. Vamos falar um pouco do nosso presente perfeito, né? Na letra A aqui, perdão, letra A não, é uma conversa entre a pessoa A e a pessoa B. Eu tenho a seguinte pergunta. How long has the plane been on autopilot?
Por quanto tempo que o avião estava no piloto automático? How long, quanto tempo? Resposta. It has been on autopilot for 1 hour. Ele está no piloto automático por 1 hora. Então, assim, quando você pergunta a duração de uma ação, a duração que ela está acontecendo no presente perfeito, nós podemos utilizar a palavra for, que significa por, ou nós podemos utilizar a palavra since, que significa desde. Dá uma olhada aqui na conversa entre a comissária de bordo e uma passageira. A passageira pergunta assim: How long have you worked as a flight attendant? Por quanto tempo você tem trabalhado como uma comissária de bordo? Por que a pergunta foi feita no presente perfeito, pessoal? Porque ela começou a trabalhar como comissária de bordo no passado e continua trabalhando. Então é aquela conexão entre presente e passado. Daí ela responde: I've worked as a flight attendant since 2010. Eu trabalho como uma comissária de bordo desde 2010. Então, quando a pergunta é com how long, né, por quanto tempo que alguma coisa acontece, a gente usa o since, desde, ou utilizamos o for, por 1 hora, por 1 dia, por 2 anos, desde janeiro, desde 2010 e por aí vai. Sendo assim, eu tenho 3 perguntas para que vocês respondam utilizando o que está entre parênteses. Daí você precisa observar se você vai utilizar o since ou se você vai utilizar o for, desde ou por. Dicionário na mão para pegar o significado das palavras que você não saiba, por mais que está bem tranquilo aqui as perguntas. Bora lá! Ok, bora checar? Letra A. How long have you lived in your city? Por quanto tempo que você tem morado na tua cidade? Por 10 anos. Então, a gente usa
for. I've lived in my city for 10 years. Eu moro na minha cidade por 10 anos, ok? B. How long have you studied English? Por quanto tempo que você tem estudado inglês? I've studied English since last year. Eu tenho estudado inglês desde o ano passado. Se tiver dúvida, meu Deus, vai ser for ou vai ser since? Faz a tradução. Não tem como você falar por ano passado. É desde o ano passado. How long have you watched TV? Por quanto tempo que você tem assistido TV? I've watched TV for 20 minutes. Eu tenho assistido TV por 20 minutos. Gente, é presente perfeito, é a estrutura de presente perfeito, o que a gente já tem feito aí há várias aulas, beleza? 4, 5 e 6, mesma coisa. Pega no dicionário que você não sabe a tradução, tá? E respondam aí, bora lá. Vamos corrigir aqui, ó. How long has Peter lived in London? Por quanto tempo que o Peter tem morado em Londres? He has lived in London for 8 months. Por 8 meses. How long has the cat been outside? Por quanto tempo que o gato está lá do lado de fora? It has been outside for 1 day. Por um dia que ele está lá do lado de fora. How long has Carol worked at the airport? Por quanto tempo que a Carol tem trabalhado no aeroporto? She's worked at the airport since January. Desde janeiro que ela trabalha lá, ok? Vamos ver o nosso quiz aqui rapidinho junto comigo? Dá uma olhada aqui, ó. Essa daqui, ó, é uma atividade adaptada da Unip e da ITA, beleza, gente? Questões de vestibular aí, de concurso. Então, olha só. Number 1. Things have changed a lot since on October. Que as coisas têm mudado muito desde outubro.
Por que não pode ser a letra B? Things está no plural, então tem que utilizar o have. O has é para singular. Questão da Ita, adaptada. Before reaching the Mauritius Islands, the birds have flown for 5 days. Os pássaros estavam voando por 5 dias e não desde 5 dias. Beleza? Então, olha só, bora encerrar nossa aula. O que a gente conversou hoje, né? Hoje nós lemos um texto sobre o desastre do Boeing 737 da Alias Airlines, onde a gente fez a interpretação desse texto, e eu ensinei para vocês o uso do since e do for no presente perfeito, beleza, pessoal? Então, assim, todo esse material, essa aula vai estar disponível para vocês na plataforma. Qualquer dúvida, pergunta lá para o teu professor, não deixa dúvida nenhuma acumular. Bye bye and see you next class.